Olá bonitão, olá bonitona, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Muito bom dia para você que está aqui na manhã, mas para você que vai receber essa palavra, ou que vai entrar no canal e assistir esse vídeo à tarde, muito boa tarde, à noite, boa noite. Hoje nós vamos falar uma coisa muito importante, preste atenção. Por mais que queiram tirar vantagem de você, Deus não deixará você ser passado para trás. E eu quero te mostrar um caso desse que aconteceu com uma pessoa que você já leu, com uma pessoa que você provavelmente conhece na palavra, que é Abraão. Vamos para Gênesis 13, versículo 2. Olha o que diz em Gênesis 13, versículo 2. Diz assim: Abraão tinha enriquecido muito. Deixa eu só melhorar esse tema aqui da luz que tá. Abraão tinha enriquecido muito e tinha gado, prata e ouro. Ele partiu de Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção do leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Preste atenção aqui, porque nós estamos vendo um caso interessante e que acontece em algumas famílias, em algumas sociedades, acontece em alguns projetos, quando há a necessidade de uma separação, de uma divisão, por decisão conjunta ou mesmo por litígio. E a gente vai ver aqui nesse caso que Abraão chama Ló, seu sobrinho, que veio com ele no chamado, quando Tera é chamado para subir a Canaã, ele leva Abraão, sua esposa, e leva Ló, seu sobrinho, seu neto. Mas quando Tera morre, Abraão leva junto Ló nessa promessa, nesse chamado que Deus deu. E a gente vai ver na construção desse chamado que Abraão prospera muito. E aqui a Bíblia diz que Ló prosperou junto com ele. Ambos estavam muito prósperos, ao ponto que a mesma terra não podiam mais suportá-los. Tamanha quantidade de animais e empregados que eles tinham. E começou então a haver desavença entre os empregados por causa dos animais, por causa das aquisições que eles tinham. Abraão chama Ló e diz: Olha, não dá mais para a gente continuar junto. Nós somos hoje muito poderosos, numerosos, e a terra não consegue mais suportar, e os nossos empregados estão brigando por causa disso. Não é necessário que essa briga chegue até nós. Você escolhe para onde você quer ir e eu vou para o outro lado. Ló, que não tinha a promessa,
mas foi abençoado pela promessa que Abraão tinha, porque andou junto com Abraão. Ló então olha e decide ficar no melhor lugar que aos seus olhos existiam. E Abraão, que era o dono da promessa, que era aquele que era o portador da promessa, e por causa dele, Ló havia enriquecido. Abraão então ficou com a parte pior, porque Ló decidiu ficar com o melhor lugar. Acontece que quando você tem uma promessa, quando a promessa é sua, mesmo que pessoas se aproveitem de você, Deus jamais vai deixar que te passem para trás. E Ló ali, em uma tentativa de ficar com o melhor, mesmo ele não sendo digno de ficar com o melhor, porque ele não era o dono da promessa. Ele havia se enriquecido pela promessa de Abraão. Ele então decide ficar com o melhor. E o melhor era do lado de Sodoma e Gomorra. Todos nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E olha que interessante, a Bíblia vai narrar, no caso da Sodoma e Gomorra, no caso onde Deus vem para aplicar juízo em Sodoma e Gomorra, Deus vai trazer o juízo, mas antes de derramar ali uma chuva de sal e enxofre, ou derramar ali naquela terra a condenação ao ponto de que ninguém naquela terra e nenhum animal sobreviveu, Deus tem o cuidado de tirar Ló por amor a Abraão. Só que Ló entrou naquele lugar muito rico, mas quando ele sai daquele lugar, ele sai correndo, porque os anjos dizem: sai daqui, corre e não olhe para trás. Leve suas filhas, leve aqueles que contigo forem, não olhem para trás, porque se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Ele entra naquele lugar muito rico e ele sai daquele lugar sem nada. A Bíblia vai dizer que ele foi morar em uma caverna. Por quê? Porque ele não era o dono da promessa. Ele não era o portador da promessa. Ei, olhe para mim. Nós falamos ontem, não abra mão da sua promessa. Não negocie como Tera negociou. Não desista, persista. Porque a promessa vem. E quando a promessa se manifestar, você será recompensado em tudo. E olha só Abraão sendo enriquecido pela mão de Deus. E mesmo quando alguém tentou passar Abraão para trás, Deus teve o cuidado de fazer com que Abraão se movesse. E Abraão ficasse com o lugar da bênção. O lugar que aparentemente os olhos não eram vistosos aos olhos. Mas a bênção estava com ele. Olhe para mim aqui, mais importante do que o lugar vistoso ao olho é você permanecer na promessa. Porque Deus pode trazer um vale, e olha como a Bíblia vai dizer que era o vale que Ló decidiu ficar. A Bíblia vai dizer que o vale que Ló decidiu ficar era um vale tão vistoso como a terra do Egito. Era um vale extremamente belo. A Bíblia chega a dizer que era como o jardim do Senhor. Mesmo que aos olhos humanos seja bom, mais importante do que aquilo que os olhos humanos estão vendo é se manter na promessa, porque quem deu a promessa não mente jamais. E a gente vai ver Ló entrando naquele lugar rico, saindo de lá sem nada, para morar na caverna. Abraão ficando em um lugar que aparentemente não era tão belo, mas continuou sendo prosperado por Deus, porque ele era o portador da promessa. Você é o portador da promessa. Se mantenha firme. Mesmo que você não tenha ficado com um lugar tão belo como o jardim do Senhor, como as terras do Egito, não se preocupe. A promessa está em você, não está na terra. A promessa está em você, não está nas posses. A promessa está em você, não está nas condições. Porque Deus é o dono. Deus molda do jeito que Ele quer. E o desejo dele é te abençoar. Se mantenha firme. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, meu Deus, por esse irmão e essa irmã que está aqui, que ouviu, Senhor, toda a palavra. Senhor, em nome de Jesus,
Nada que o Senhor escreveu na Bíblia é em vão ou desnecessário. Tudo tem um propósito e um objetivo. E o propósito e objetivo dessa discussão e separação entre Abraão e Ló é que o Senhor quer mostrar para nós que maior do que aquilo que os meus olhos podem ver é a promessa que eu tenho do Senhor. Ajuda-nos e lembra-nos das nossas promessas. Meu Deus, tem pessoas que estão aqui, Senhor, que já estão, Senhor, com as suas forças enfraquecidas, que receberam promessas, mas as suas forças estão enfraquecidas. E eu te peço, meu Deus, renova as forças, traz, meu Deus, um novo ânimo, traz de novo, meu Deus, a paixão pela promessa que o Senhor deu, para que mesmo que a vista, o lugar que nós estejamos, não sejam como o jardim do Senhor ou como as terras do Egito, o Senhor nos prospere, assim como o Senhor fez com Abraão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mantenha-se firme. A promessa é sua. Você é o portador da promessa.